primeiro lugar, eu fazia jornalismo, eu fazia engenharia na universidade. Eu fiz 4 anos de engenharia química, lá na Poli. E aí, no movimento estudantil, eu comecei a participar do movimento estudantil, luta contra a ditadura e tal, eu comecei a escrever e, naturalmente, eu fui me inclinando para a política internacional. E quando eu me formei na ECA, em jornalismo, e aí eu fui, por uma série de contingências, eu fui parar na Folha, e lá dentro da Folha eu continuei fazendo aquilo que eu sempre quis fazer, que era política internacional, jornalismo internacional. E aí acabou acontecendo de eu conseguir virar correspondente internacional. Quando fizeram a entrevista para eu entrar para a Folha, naquela época eu era um ilustre desconhecido, bem mais desconhecido do que eu sou hoje. Eu era um foquinha acabado de me formar. Tal. E na época eu me lembro que me fizeram 2 perguntas. Né? A primeira é por que eu queria entrar na Folha, eu dei uma resposta básica lá, importante jornal, não sei o que. E segundo, o que eu queria, o que eu esperava da Folha. Aí eu respondi, eu vou ser correspondente em Nova York, eu vou ser correspondente em Moscou. Eu falei isso. Aí os caras olharam para mim com essa cara que você fez e falaram, só isso, mais nada. Eu falei, não, tá bom isso para mim. Ele falou, tá, o nosso correspondente em Nova York agora é o Paulo Francis, que na época era considerado o maior jornalista brasileiro, o mais importante e tal. Aí eles falaram na entrevista, nós vamos demitir o Francis para você ir para Nova York, é isso? Eu falei, olha, o que vocês vão fazer eu não sei, mas eu vou para Nova York como correspondente. Aí deu mais ou menos, isso foi em 84. Em 86 eu ia ter férias e eu pedi para o Otávio, que era o dono da Folha, me mandar para Nicarágua. Ele me chamou na sala dele e tal, e falou, Arbex, o que você quer fazer na Nicarágua? Eu falei, tem uma guerra civil acontecendo lá, é óbvio que a guerra civil vai recrudescer, vai aumentar de intensidade, já está aumentando, e eu quero ir lá cobrir. Aí eu cheguei lá e aconteceu tudo como eu achava que ia acontecer mesmo. Intensificou a guerra civil, eu consegui entrevistar o presidente, eu consegui entrevistar o cardeal Miguel Oban de Bravo, que era o chefe da extrema-direita. Fui para frente de batalha, ali eu enfrentei minhas primeiras batalhas entre os contra de direita e o governo. Foi um momento bem perigoso já na carreira. E enquanto eu estava lá, mais ou menos um mês, eu recebi um telefonema da Folha falando, Arbex, você tem que ir para o Haiti. Eu falei, mas o que está acontecendo no Haiti? Ele falou, está uma puta crise no Haiti, o governo lá está em crise, e era a ditadura do Baby Doc, a família Duvalier, que já estava há 40 anos no poder. Bom, entre o metrô, entre o aeroporto e o hotel, que eu peguei um táxi, lá em Porto Príncipe, eu já vi que eu passei por uma multidão que estava na praça pública ali, a 400 metros do Palácio do Governo, e tinha um negão 4x4, ele levantava a camisa dele e mostrava sinais de ferimento. Isso eu dentro do táxi, eu já vi essa cena. E cada sinal de ferimento que ele mostrava, a multidão em volta urrava de ódio. Assim. E eu saquei na hora, embora eu não falasse nada do dialeto haitiano, né, do creole, que eles falam lá. Falei, bom, esse cara obviamente está denunciando torturas e maus tratos. Só que ele estava a 400 metros do Palácio do Governo, numa situação em que a polícia não estava intervindo. Eu falei, peraí, a ditadura do Duvalier é uma das mais violentas da história da América Latina recente. Eles têm uma polícia política chamada Tonton Macuti, que no dialeto haitiano quer dizer bicho-papão. Pra vocês terem uma ideia da violência dessa polícia, quando eles te pegavam, por exemplo, numa passeata ou numa demonstração e te prendiam, o que eles mais gostavam de fazer era botar pneu de carro no teu corpo, para você ficar imobilizado, e atear fogo em você. Isso era como eles eram tranquilos e suaves e doces, esses caras aí. Bom, eu estava numa situação em que a multidão estava se revoltando, o governo não estava reagindo. Falei, peraí, tem alguma coisa aqui muito grave acontecendo, que nós estamos a 400 metros do Palácio do Governo. Aí eu me lembrei das coisas que a gente discutia na luta contra a ditadura no Brasil, os textos do Lenin que eu lia,
E o Lenin dizia, num dos textos dele, o seguinte: quando o povo perde o medo de se manifestar, que era o que estava acontecendo, o povo perdeu o medo de se manifestar, e a elite não tem como reagir, porque está impotente, nós estamos numa situação pré-revolucionária. Nem entrei no hotel, já mandei para o jornal a matéria. O Haiti está à beira de uma situação revolucionária, tal, não sei o quê. Para minha sorte, o editor titular da Folha estava de folga, e estava lá na Folha o subeditor, que era o Igor Fuser, que era um amigo meu, de esquerda também, tal, para minha sorte. E o Igor publicou o que eu escrevi. No dia seguinte eu recebo um telefonema do Otávio, irado. Ele falou: o New York Times não está escrevendo que tem uma situação revolucionária no Haiti. O Washington Post não está escrevendo que tem uma situação revolucionária no Haiti. O Los Angeles Times não está escrevendo que tem uma situação revolucionária no Haiti. A Reuters não está falando que teve isso. A France Press não está falando. Ninguém está falando que tem isso. Só a Folha está falando que tem isso. Eu falei: eu lamento, mas só a Folha acertou. Eu falei. E aí, 3 horas depois, estourou tudo. Barricada para tudo quanto é lado em Porto Príncipe. Foi minha primeira experiência com morte na frente de batalha, porque aí eu estava numa barricada. O cara do exército disparou, um cara que estava do meu lado foi crivado de bala, esparramou sangue na minha roupa, tal, não sei o quê. E aí, no dia seguinte, eu recebo um telefonema do Otávio. Arbex, parabéns. Eu falei: não, foi minha obrigação, tal. E aí, se eu chegasse na Folha e falasse para ele: olha, eu vi o Papa andando nu na Praça da Sé, ele publica, porque eu ganhei a confiança. E aí eu falei para ele, pouco tempo depois, ainda em 86, eu falei: meu, eu quero ir para o Paraguai. Ele falou: mas o que você quer fazer no Paraguai? Eu falei: a ditadura Stroessner, ela está começando a entrar em crise e eu quero ir lá entrevistar os caras que fazem oposição ao Stroessner. Eu acabei de chegar no Paraguai, eu peguei a primeira grande passeata contra o Stroessner em 34 anos de ditadura militar. E aí eu tive meu primeiro grande troféu de profissão, que foi quando o Stroessner me chamou no Palácio do Governo e me ameaçou de morte. O presidente do Paraguai. Ele falou: os caras do meu partido não estão nada contentes com o que você está falando e nós não podemos garantir a tua segurança. Então isso foi uma ameaça direta, né? Liguei para o Otávio, falei: Otávio, eu estou sendo ameaçado aqui pelo Stroessner e tem 2 soluções para isso. Ou eu saio imediatamente do Paraguai, ou qualquer coisa que eu escrever, por favor, você me faça um barulho aí no Brasil, porque para garantir minha segurança. Aí ele falou: eu nem vou perguntar o que você quer, porque eu já sei, pode deixar, pode mandar pau. Aí o Stroessner ficou puto, mandou uma carta para a Folha, dizendo que eu estava mentindo e me expulsou do Paraguai. Mas o que eu sentia era um dever ético. Eu achava que eu tinha que botar o jornalismo a serviço de uma informação correta para explicar para as pessoas aquilo que elas não leriam em outros veículos. Não vamos esquecer que naquela época não tinha internet. O Otávio viu o que eu estava fazendo, tal, não sei o quê. Ele falou: você queria ir para Nova York, né? Eu falei: queria. Ele falou: então vai. E eu estava em Nova York quando comecei a ver as manchetes dos jornais, e todo dia a manchete do New York Times era Moscou, Perestroika, Glasnost, Gorbachev. O Washington Post é a mesma coisa, Moscou. Aí eu cheguei para o Francis e falei: ô cidadão, o negócio é o seguinte, a notícia não está em Nova York, a notícia está em Moscou. Ô, mas você está louco? Você está querendo deixar Nova York para ir para Moscou? Eu falei: sim, senhor. Mas você não fala uma palavra de russo? Eu falei: não tem importância. Aí eu comecei a falar com a Folha: eu quero ir para Moscou, quero ir para Moscou, quero ir para Moscou. E a Folha: não, 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 não. Porque nenhum jornal brasileiro tinha tido ainda uma sucursal em Moscou. Nenhum. Eu falei: então a Folha deve ser o primeiro, eu vou lá e abro a sucursal. Mas como você vai abrir a sucursal se você não sabe falar em russo? Eu falei: eu me viro, deixa comigo que eu me viro. E aí a Folha finalmente topou. E aí eu fui para Moscou. Demorou 6 meses para eu conseguir meu apartamento. Eu fiquei no hotel 6 meses. E quando eu consegui meu apartamento foi sem mobília nenhuma. Aí eu falei: eu quero comprar a mobília, como é que eu faço? Ah, tem uma loja que vende mobília, que é uma loja do Estado, não é privada. Eu cheguei na loja, fui apontando os móveis que eu queria, a mulher foi anotando os móveis, e era quinta-feira. Eu falei para ela: então você acha que quando vai estar os móveis lá? Segunda? Ela olhou para mim como se eu fosse o ET. Ela falou: o prazo é de mais ou menos 6 meses para entregar os móveis. Eu falei: mas como 6 meses? Ela falou: 6 meses, você não quer? Eu falei: não, 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 tá bom, mas como 6 meses?
Eu falei, é o prazo que tem, porque era do Estado, não era privado. Então tinha que encomendar para o Estado, alguém tinha que fazer e tal. Eu falei, e nesses 6 meses eu vou dormir aonde? Ela falou, não é problema meu. Eu cheguei desolado lá no escritório de correspondentes espanhóis que eu conheci. Eu estava contando essa história, chegou um correspondente enlouquecido, um espanhol, Carlos Bradac. Aí ele me ouviu contar essa história e estava transtornado, cara, com raiva de alguma coisa que tinha acontecido, alguma coisa parecida com essa. E falou, me voy desta merda imediatamente. Eu falei, pero Carlos, como te vas? Ya me voy. Eu falei, bueno, se tu te vas, que me vende tus muebles. Aí ele olhou para mim com a cara bem vermelha, eu nunca me esqueço, falou, te los doy. E me deu os móveis. E aí foi o que me salvou. Então aí eu só estou dando uma ideia de como era a dificuldade de você trabalhar como correspondente num local assim, quer dizer, que era tudo ultra burocrático. Eu queria fazer uma viagem de Moscou para, na época, Leningrado, não é assim, comprar passagem e ir. Você tem que pedir permissão, autorização, justificar. Você tem que esperar pelo menos 2 semanas para alguém te autorizar, carimbar a autorização para você poder viajar. Perrengue de todo tipo. Perrengue, desde perrengue de ser espionado, mas não era só eu que era espionado, era todo mundo. E todo mundo ali tinha o seu espião da KGB. A KGB é a polícia política. Em agosto de 88, a União Soviética iniciou a retirada do Afeganistão. E o governo soviético me convidou para ir cobrir, junto com 20 correspondentes. Convidou por quê? Porque era o primeiro jornal brasileiro em Moscou. Então foi um agrado que eles fizeram. Eles acharam legal ter um jornal brasileiro lá em Moscou e me convidaram. Eu fui. Nós fomos para Cabul e de Cabul ia para o Irã para acompanhar a retirada soviética da fronteira do Irã para cá. Cabul é um vale, ele está no meio de montanhas. Aí veio o piloto falar com a gente. Falou, eu tenho 2 má notícias para dar para vocês. Primeira má notícia, está um vento fodido. Então, se quiser decolar, vai ter que ser com esse vento, e é perigoso. Eu não garanto nada, porque nós estamos num vale, o vento fica rodando, é um problema. Mas, se quiser cobrir a retirada, tem que ir, porque amanhã começa a retirada. Então, ou você vai hoje ou não... Acabou, esquece. Segunda má notícia. Os mujahidin, que eram os guerrilheiros muçulmanos, eles de alguma forma ficaram sabendo que nós vamos lá para cobrir a retirada, que tinha New York Times, Washington Post, estava todo mundo lá, tinha 20 correspondentes. Eles estão no topo do morro esperando, com o míssil Sting. Nós vamos ter que dar uma taxiada maluca, porque está muito vento, e se conseguir decolar, lá em cima já estão esperando a gente com o míssil. Agora vocês decidem se vocês querem ir ou não. Se vocês decidirem, eu vou. Eu sou o piloto, eu tenho que ir, mas vocês decidem. Fizeram uma assembleia de correspondentes e eu não bebo, mas os caras enchiam a lata, né? Então, enchendo a lata e discutindo, enchendo a lata e discutindo. De repente, um lá grita assim, eu vim aqui para cobrir essa porra dessa guerra e eu vou cobrir a porra dessa guerra. Quem tá comigo, levanta a mão. Aí todo mundo... Ah! Falei, fudeu, meu. Puta que pariu. Decolamos. Aí tinha que decolar com todas as luzes apagadas de noite, para os caras não terem contato visual com o avião. Então, um avião completamente escuro e com um detalhe. O míssil Sting, como é que ele sabe onde é que está o avião? Ele tem um sensor de calor na ponta dele. Então, ele vai onde está calor. Lá em cima é tudo 20 graus abaixo de zero, o avião está muitos graus acima de zero, o míssil sabe que aquilo é o avião e vai atrás. Como é que o avião faz para enganar o míssil Sting? Ele solta uma bomba de calor, chamada flare. Solta a flare, aí o míssil acha que está indo atrás do avião, quando na verdade ele está indo atrás da bomba de calor. Então você está no meio da noite, no deserto, completamente escuro, e você vê umas bombas de fogo pela janela do avião. Você não sabe se aquela bomba que você está vendo na tua janela do avião é a bomba do teu avião que está indo embora, ou é a ponta do míssil que está chegando. Você não sabe, pode ser qualquer coisa. Aí eu lembro que o míssil passava assim, bum, o avião balançava, toda hora que o míssil passava assim. Mas aí eu desenvolvi uma reação que nunca mais, essa reação que eu tenho até hoje. Em situação de grande estresse, como eu estava naquele avião, eu dormi. Mas esse foi um perrengue sério. Massacre do estudante chinês em Pequim.
O anseio pela liberdade toca fundo a alma do povo chinês, levantando o país numa revolução pacífica que em poucos dias torna-se um dos fatos principais do nosso século. A Primavera de Pequim, quando milhões de pessoas saem às ruas pela primeira vez nos 40 anos de regime comunista chinês. Pacificamente, elas lutam pela liberdade. Quando a primavera de 89 chega a Pequim, nem a chuva espanta a multidão que cresce desde o dia 13 de maio, quando começa a greve de fome dos 3.000 estudantes acampados na Praça da Paz Celestial. Eles dizem estar dispostos a morrer pela liberdade e pela democracia. Eles sabem que estão escrevendo algumas páginas da moderna história da China. Eles achavam que não iam ser massacrados, porque eles achavam que o exército popular da China não ia atacá-los. E como eu tinha experiência aqui do Brasil, eu falava para eles, vocês vão ser atacados, vocês vão ser massacrados, não tenha dúvida disso. E eu conversava com eles tal, e eles achavam que não, é a agenda da idade de vocês. E para mim isso foi muito difícil, porque eu convivi com esse pessoal 40 dias. Quer dizer, e eu via que os caras estavam indo para o matadouro e achando que não, que estava tudo bem, que... A Folha foi o primeiro jornal do mundo a noticiar que os estudantes iam parar de se comunicar, porque eles tinham vários pontos de barricada lá entre eles, em Pequim. E eles se comunicavam por bicicleta. E eu falei para ele, eu fui o primeiro a dar a notícia de que não seria mais bicicleta, seria motocicleta, para agilizar a comunicação entre... E a Folha foi o primeiro jornal do mundo a dar isso aí. Por quê? Porque fui eu que propus. Uma coisa que pouca gente sabe é que chegou no dia 9 de novembro, o Partido Comunista tinha feito um congresso lá em Berlim Oriental e ele convocou a imprensa mundial para noticiar o congresso, para dizer o que foi decidido. Começou a entrevista coletiva 3 da tarde. O cara falou tudo que tinha sido decidido. Chegou 6 da tarde, ele falou, então, vocês têm mais alguma pergunta? Não, não temos. Então, posso encerrar? Está encerrada a entrevista. Aí um jornalista levantou a mão e falou, tem mais uma pergunta, pode fazer? Pode. Olha, tem um monte de refugiado lá, um monte de alemão lá no muro, querendo passar para o lado de lá, Alemanha Ocidental. Você não falou nada do muro. O que o governo pretende fazer com esses caras que querem passar para o lado de lá? Aí ele falou assim, eu não falei para vocês? Não, está aberta a passagem. Eu olhei para o cara que estava do meu lado, o cara olhou para mim, todo mundo ficou se olhando, achando que tinha entendido mal. Porque o cara tinha acabado de falar, olha, caiu o muro de Berlim. Todo mundo levantou e saímos correndo, para ir ver se estava mesmo, e estava. Como eu me tornei correspondente? Conhecendo história, conhecendo teoria política e com experiência de rua. As passeadas na ditadura aqui e tal. O ponto decisivo foi qual? Foi eu olhar para aquela cena em Porto Príncipe e sacar que ali tinha uma situação revolucionária. O fundamental é o seguinte, o jornalista ele tem que saber combinar a sarjeta com a biblioteca. Ele tem que saber combinar. Quer dizer, ou ele sabe combinar a rua, aquilo que o povão está falando na rua, com aquilo que ele lê nos livros, ou ele sabe combinar isso daí, ou ele não vai ser jornalista. Ou vai ser um jornalista medíocre, que está na média. Não vai ser um bom jornalista. Por quê? Porque se ele ficar só na rua, ele não conhece história. Então ele não consegue ter a dimensão correta dos fatos, porque ele está só na rua. Se ele for só da biblioteca, é um nerd idiota, porque não sabe o que a rua está falando. Tem que fazer os dois. Então, eu acho que você quer ser correspondente, meu amigo, vai estudar história, vai estudar literatura política, vai fazer parte do movimento estudantil, vai lutar contra o autoritarismo, etc. e tal, e vai ler muito, porque senão você não vai conseguir.